Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia em nossos estudos. Nós continuamos a estudar o capítulo 17 da obra, o capítulo que tem o título Sede Perfeitos, e estudaremos agora o subitem 4 desse capítulo 17, com o título Os Bons Espíritas. Esse subitem é composto por 5 parágrafos com comentários, explicações, ensinamentos de Allan Kardec sobre os bons espíritas. Em resumo, então, nós podemos dizer que esse item compara o bom espírita com os espíritas imperfeitos, mostrando as características de cada um deles. Tudo isso para a gente poder, claro, fazer a nossa análise, de qual patamar a gente está e onde a gente quer chegar. Voltamos ao item, Ao identificar essas características, portanto, o item nos ensina um modo de nos tornarmos bons espíritas. Que modo é esse? Desprendimento dos bens materiais que fortalece as duas forças que movem a nossa reforma moral. A fé inabalável e a vontade. É disso só que a gente precisa para nos tornarmos bons espíritas e nos aperfeiçoarmos, Título do capítulo, Sede Perfeitos. Muito bem. Ideia de continuidade do texto. Anteriormente, nós aprendemos as características de um homem de bem. Agora, aprendemos o caminho para nos tornarmos uma pessoa com aquelas características, sendo bons espíritas. Não somos espíritas? O caminho que o Espiritismo nos oferece, então, é identificado aqui. Fortalecemos agora, a ideia de continuidade, um pouquinho isso também, Fortalecemos agora o que nós precisamos, as duas principais forças que a gente precisa para sermos tanto bons espíritas quanto homens de bem. Então, o Evangelho vai aqui nos ajudando a melhorar, a aprofundar a nossa ideia de como nos tornarmos perfeitos, Sendo agora bons espíritas. Vamos então ao primeiro dos 5 parágrafos de Allan Kardec. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Compreensão do Espiritismo é importante, mas é o sentimento que nos move. Quando a gente sente que as verdades, os princípios do Espiritismo são reais, sentindo isso a gente se move para que a gente comece a cumpri-los, para que a gente comece a atendê-los nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, como vimos no item anterior. Então, a gente tem que compreender o Espiritismo, mas, sobretudo, sentir a doutrina. Se isso acontecer, a doutrina leva aos resultados acima expostos. Mas esse acima expostos, onde que é esse acima, Bem, esse acima é um pouco daquilo que a gente tenta explorar sempre aqui no nosso estudo. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo é um texto pensado de uma forma lógica, na qual uma ideia complementa a outra, explicando melhor. A ideia que vem agora explica melhor a ideia anterior, aprofunda e assim por diante. Por isso a gente faz esse exercício de ligação entre os itens do Evangelho, de continuidade entre os itens do Evangelho. Então, esse acima expostos, os resultados acima expostos, são as características do homem de bem, item anterior, que a gente estudou no nosso vídeo anterior. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto depois do outro, os bons espíritas logo após o texto O Homem de Bem, Kardec diz, quando o Espiritismo é bem sentido e bem compreendido, ele leva a pessoa a ser um homem de bem, que é também um verdadeiro espírita, e que é também um verdadeiro cristão. Tudo isso é a mesma coisa, diz Kardec. Então, os resultados aos quais ele se refere são as atitudes e as características do homem de bem. Que a gente tem uma aproximação muito importante entre a ideia
entre o que é um espírita e o que é um cristão. Porque a moral que o espírita pratica é a mesma que o cristão pratica. O espiritismo não tem nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência, ou seja, a compreensão, e a prática, porque sente que é verdade, da moral que o Cristo nos ensinou. Isso nos dá fé inabalável e esclarecida, aquela fé que a gente entende, ao contrário daqueles que duvidam ou vacilam. Então aqui a gente tem essa ideia, né, de que a moral espírita é a mesma moral de Jesus e que ela tem como consequência a fé inabalável. Primeira força aqui do bom espírito. Então, bom, se essas três coisas são as mesmas, né, por que separar em itens assim, né? Se o bom espírito é o homem de bem e é o verdadeiro cristão, por que não numa coisa só? Por que não colocar tudo num texto só? Porque Kardec está sendo didático aqui para a gente, né? Ele coloca as características do homem de bem, depois diz que o bom espírito é aquele que vai desenvolver em si, né, sua fé inabalável. E uma outra característica que é a vontade, que virá na frente, no texto, virá à frente, né, no texto. Então ele está sendo didático, ele está colocando para a gente o ensinamento aos poucos, para que a gente possa aprendê-lo de modo coerente, né, de modo lógico, e assim a gente vai conquistando um pouquinho mais de conhecimento e a gente vai sentindo um pouquinho melhor a doutrina a cada um desses itens. Né? Então esse parágrafo apresenta o Espiritismo como a doutrina que explica e facilita a prática da moral de Jesus, nos levando à conquista da fé inabalável, primeira força que move o bom espírito. Segundo parágrafo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza e da sua essência mesma é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, oculto ao homem comum. Né? Um problema aqui, né, que Kardec coloca já no começo desse parágrafo. Algumas pessoas que acreditam nos fenômenos espíritas, ou mesmo que vivem com eles, né, que convivem com esses fenômenos espirituais, melhor dizendo, fenômenos causados pelos espíritos, não entendem as consequências nem o alcance moral disso, desses fatos, desses fenômenos. Mas que tipo de consequência, né? E o que é isso, consequência e alcance moral? Por exemplo, uma consequência das manifestações dos espíritos é muito óbvia, é a consequência de que o espírito é imortal e que ele permanece individual depois da morte do corpo físico. Eu, Tote, permaneço sendo Tote depois que o meu corpo morre. Eu vou ao plano espiritual, continuo sendo quem eu sou, sem um corpo físico, mas continuo sendo quem eu sou. Essa é uma das consequências. Né? E alcance moral? Ora, o alcance moral é o que decorre obrigatoriamente disso. Temos que pensar a vida do ponto de vista espiritual, e isso tem consequências morais. Bom, o que eu faço agora tem reflexos para mim na vida espiritual, na vida futura. Então, se eu não me esforço para ser um bom espírita aqui, não sou um bom espírita no plano espiritual. Não sou um homem de bem aqui, não sou um homem de bem no plano espiritual. Não me esforço para ter a fé raciocinada, a fé inabalável aqui, dificilmente a terei logo depois de desencarnar. Então, tudo aquilo que eu faço aqui reflete para mim no decorrer da minha vida, e não apenas da vida física, da vida corpórea, também da vida espiritual. Então, muita gente que crê nas manifestações ou que convive com as manifestações não entendem as consequências da manifestação nem o alcance moral, que é o que a gente está dizendo. Né? Preciso mudar minhas atitudes aqui para me tornar um espírito melhor. Essa é uma consequência que a gente tem.
Bom, por que acontece isso? Kardec segue perguntando, né? É falta de clareza da doutrina? A doutrina é complicada? Ele diz, não, ela não é complicada. Ela atende diretamente à inteligência. Ela não é misteriosa. Ela não tem segredo. Ela pode ser entendida por qualquer pessoa. Então, esse parágrafo apresenta um problema, né? Falta da prática moral do espírita, falta de atenção do espírita ao seu aspecto moral, portanto não pratica, e questiona se a culpa é da doutrina. E já responde também que não. Fala, a doutrina não é culpada. Vamos adiante. Terceiro parágrafo, né? Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não seria a falta de inteligência da pessoa, né, que vê o fenômeno e que, né, não entende as consequências morais, né, nem as consequências daquilo? Não, não é falta de inteligência, não. Não é necessário grande inteligência para compreender a doutrina. Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Homens muito inteligentes que não compreendem o Espiritismo. Ao passo que inteligências vulgares, comuns, né? Moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes, os mais delicados, as cores mais delicadas, né? Os detalhes menores, são compreendidos por pessoas que, às vezes, estão ainda na adolescência. Provém disso que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, que são os fenômenos, né? Um espírito se comunicando só requer a gente ver, o olho, o ouvir, né? Só requer órgãos dos sentidos. Enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que é questão do sentimento de novo, né? Exige sensibilidade. A que se pode chamar de maturidade do bom senso. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então não é preciso muita inteligência para compreender, não, as decorrências, né, as consequências morais da doutrina. O problema não está na capacidade intelectual, intelectiva, né, não está na inteligência, está na capacidade de sentir, capacidade que aqui é chamada de maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. Muitos espíritos são moralmente imaturos. Isso depende, portanto, do espírito, do seu progresso, não de qualquer circunstância da vida terrena, nem de qualquer circunstância de explicação da doutrina, muitas vezes. Uns estão mais avançados que outros nesse sentido, assim como acontece em todos os outros âmbitos da vida. Tem pessoas um pouco mais inteligentes, outras um pouco menos, né? Pessoas fisicamente mais avantajadas que outras, e assim por diante. Isso acontece em todos os âmbitos da vida, né? Então, o parágrafo começa a responder por que muitos não apreendem a capacidade, o problema, né? Ou a nuance, né? O detalhe da necessidade de aprimoramento moral, porque falta a eles maturidade do senso moral. Eles não têm ainda essa maturidade. Vamos seguir o texto. Parágrafo 4, que nós dividimos em duas partes, aqui a primeira parte dele, né? Alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Então, aqui na primeira parte, né, desse parágrafo 4, a gente tem a característica de senso moral imaturo sendo colocada para a gente. O que é um senso moral imaturo? Apego à matéria. Muito tenazes, muito fortes, né? São os laços da matéria. Muito resistentes são os laços da matéria para permitirem que aquele espírito se desprenda das coisas materiais, das coisas terrenas.
Então isso é a falta de senso, ou é o senso moral imaturo. A primeira característica dele é o apego persistente às coisas materiais. Isso coloca a percepção da pessoa em um ponto específico. As coisas que acontecem agora. O imediatismo. Ela está voltada apenas àquilo que o corpo sente e percebe. Por isso que ela não tem visão do infinito. Por isso que não rompem facilmente com seus pendores, com seus hábitos. Para elas, o melhor é aquilo que elas são agora e que elas têm agora. A vida se resume naquilo. Então aqui, né, a falta de senso moral, de senso espiritual mesmo da vida, sendo identificada no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A percepção do senso moral é interna, não está nas coisas externas. E se essa pessoa ainda tem laços muito fortes com as coisas externas, ela não tem a visão interna necessária para, para se voltar à sua reforma moral. Como diz o parágrafo aqui, ela às vezes até acredita nos espíritos, mas isso para ela é algo da vida. Né? Tem espíritos aí, tá bom, a vida espiritual existe, mas isso não tem força para modificar suas más tendências, suas tendências instintivas más. É por isso que a doutrina para ela é só um pequeno raio de luz. É como se a gente estivesse num quarto escuro e abrisse um pouquinho só a janela. E entrasse aquele raiozinho fraco de luz da manhã, iluminando um pouquinho, né, deixando o quarto numa penumbra. A doutrina espírita para essas pessoas que estão muito voltadas à vida que as cerca, né, nesse quarto fechado, nessa escuridão, não tem força suficiente ou nem mesmo curiosidade suficiente para acabar de abrir a janela e ver o horizonte que está para depois do quarto, a luz, né, que está para lá. A doutrina ilumina muito pouquinho, não tem força, né, para dar a ele uma vigorosa aspiração, um desejo, né, verdadeiro, capaz de fazer ele vencer suas más inclinações. Então, até aqui a gente tem essa questão da imaturidade espiritual, né, sendo colocada e sendo explicada na primeira parte desse quarto parágrafo. Na sequência ele diz: atém-se mais, né, tem mais atenção aos fenômenos do que à moral. Gostam mais de uma mesa mediúnica, às vezes, do que de fazer a caridade, do que de se esforçar para fazer a caridade. Então, detém-se mais nos fenômenos do que a moral, que lhes a figura sediça e monótona. Sediço é algo estragado. É algo que não dá para a gente a mínima atração. Né? A moral para eles é monótona, é algo sem sal, né? É algo assim, enfadonho, algo que cansa. Né? Por isso não traz nenhuma atenção para essas pessoas. Gostam dos fenômenos, mas a parte moral nem tanto. Né? Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios. Gostam desse contato, né? Sem procurar saber que já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Arcano é mistério, né? Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Obrigação, né? Notemos a palavra aqui. Ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil segundo noutra existência. Então, os fenômenos chamam mais a atenção dessas pessoas, né? Por que chamam a atenção dessas pessoas? Porque só se voltam àquilo que o corpo sente, como a gente viu ali atrás, agora há pouco. Né? Aquilo que os olhos veem, nesse caso, como dissemos anteriormente, né? Aquilo que os ouvidos ouvem, aquilo que, né, diz respeito diretamente ao corpo físico. Ou então aos seus sonhos, né? Seus mistérios aí, aquelas coisas que podem torná-los especiais, né? Ali, atiçando o seu orgulho, atiçando a sua vaidade. Olha, eu converso com espíritos que me dizem mistérios, outras pessoas não sabem. Então são pessoas iniciadas ali que têm, né? Que buscam isso, mas que ainda não perceberam que já são dignos de penetrar os mistérios de Deus. É preciso ser digno para compreender os mistérios de Deus. É preciso ser moralmente maduro e íntegro.
pessoas já estão em contato com os espíritos, portanto já têm essa capacidade de se tornarem dignas para penetrar os mistérios de Deus. Nem procuram saber se já se tornaram dignos disso. É preciso se tornar digno para buscar esses mistérios de Deus, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas por que Deus exige que eu seja moralmente maduro, que eu me aperfeiçoe, que eu faça caridade, que eu seja um homem de bem, que eu seja um bom espírita para me revelar seus mistérios mais íntimos? Ora, basta a gente pensar um pouco no contrário, né? Já pensamos assim, se Deus revelasse todos os seus mistérios e poder a espíritos profundamente egoístas, orgulhosos e materialistas? Que não fariam esses espíritos, né, com esses mistérios, com esse poder que deles advém, né? Bom, por isso Deus sabiamente coloca seus mistérios para aqueles homens que estão no caminho do bem, né? Aqui é uma coisa interessante, né? Espíritas imperfeitos, então, são aqueles que se voltam apenas aos fenômenos, aos conselhos, ao contato impensado com espíritos, né, desencarnados. Esses são espíritas imperfeitos, não querem a reforma moral. Bom, são assim denominados porque não querem se reformar. É muito difícil reformar a si mesmo, né? Essa tarefa da qual muitos de nós espíritas fugimos. No entanto, o parágrafo termina dizendo que a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo. E que mesmo que essas pessoas não tenham agora, né, essa maturidade espiritual, essa maturidade moral, essa capacidade de sentir a doutrina e de, portanto, se reformar diante desse sentimento, que pelo menos isso já é um começo. Não tem nada perdido, né? Essas pessoas em vidas futuras sentirão, começarão a sua reforma, assim como todos os outros espíritas. Então, esse parágrafo em especial caracteriza os espíritas imperfeitos por seu apego à matéria. Então, aqui é a característica principal, né, de um espírito imperfeito. Seu apego à matéria, apego, portanto, aos fenômenos, falta desse avanço, né, dessa maturidade espiritual e moral para começar a sua reforma. Último parágrafo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, ou seja, os bons espíritas, né, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, em resumo, né? É tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual o músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme à vontade. Então aqui o parágrafo vai nos trazer o espírita verdadeiro, o espírita sincero, o bom espírita, né? Ele tem um grau superior de adiantamento moral. Essa é a sua primeira característica, né? O que não significa dizer que ele é perfeito. Ele tem um grau superior de adiantamento moral relativo ao espírito imperfeito. Não significa que ele seja perfeito aqui. Bom, vamos em frente, né? Outra característica, ele é tocado no coração pelos ensinamentos espirituais da doutrina. Por isso, sua fé se torna uma fé inabalável. Na sequência, a gente tem a comparação, né, entre esses dois tipos de espírito, o imperfeito e o espírita bom. O espírita bom é como um músico que alguns acordes bastam para comover. O outro, o espírita imperfeito, só ouve sons. Essa comparação entre os dois é muito interessante, porque um é um músico. Ele conhece a teoria, ele conhece como se faz, ele conhece o que está por detrás de uma música. É capaz de entender uma composição. O outro apenas tem a capacidade de ouvir, como qualquer outra pessoa. Um ouve e se enternece com a melodia, com a composição,
vibra com a música, tem sentimentos em relação àquilo. O outro apenas ouve um som. Não aperfeiçoou a sua capacidade de ouvir ao ponto de identificar uma bela melodia, uma bela harmonia. Essa passagem aqui, portanto, é muito bonita, né? E é assim para nós uma comparação muito interessante para a gente pensar o que está sendo dito no texto, né? Na sequência, o texto diz: reconhece-se o verdadeiro espírita. Qual é o verdadeiro espírita? Qual é o bom espírito? É aquele que se transforma moralmente. Dizíamos, né? Que apesar de ter um grauzinho superior de moral, de adiantamento moral, ele não é perfeito. Ele ainda tem que fazer transformação moral e faz. Esse é o bom espírito. É reconhecido pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Esse aqui é o verdadeiro espírito. Ele se transforma moralmente e vence suas más inclinações, se esforçando cada vez mais. Então, o grau superior de adiantamento moral aqui se refere a essa capacidade de se melhorar, de domar suas más imperfeições, e não ao fato de ser perfeito. Esse bom espírito é aquele que tem a vontade firme. Aqui, a vontade firme segundo a força presente no bom espírito. Realiza tudo isso, realiza essas obras porque tem a vontade firme. Então, esse último parágrafo define o verdadeiro espírita por seu esforço constante em melhorar e não por sua perfeição. Muito bem. Assim, então, nós terminamos o estudo desse item, os bons espíritas, outro belíssimo item do capítulo 17, né? E concluímos dizendo que o bom espírita não é o espírita perfeito, mas aquele que sente a beleza da perfeição e que se esforça para buscá-la em cada instante de sua vida, em cada âmbito da sua existência. Como ele faz isso? Realizando a sua reforma moral. A dica do texto quanto ao caminho, né, para aqueles que ainda não sentem, é o treinamento do desapego das coisas materiais. Alguém pode dizer assim, mas estou tão longe de realizar minha reforma moral. Começa por aí, né, se desapegando das coisas morais. O indício, né, do espírito imperfeito é o deslumbre com o fenômeno sem estudar as consequências, portanto, começar a perceber as consequências da vida espiritual, se desapegando das coisas materiais. Essas são as dicas que o texto nos deixa nesse começo do caminho. Depois disso, naturalmente, vão surgindo os primeiros raios desse ensinamento doutrinário que ilumina, que aquece, que nos leva, que guia a nossa fé mesmo, né? A ser essa fé inabalável, que fortalece a nossa vontade. Essas duas forças, né, que comandam a nossa reforma e que constroem aos poucos a nossa perfeição. Estejamos atentos ao cultivo, né, ao florescimento, ao crescimento dessas duas poderosas forças em nós. A fé, até que ela se torne inabalável, e a vontade, até que ela, no bem, né, até que ela se torne insuperável. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe sempre nesse nosso caminho. Então, deixamos o nosso fraterno abraço e os votos de que possamos nos ver em breve nos nossos próximos estudos. Até lá!